A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, 12 de 2 de 2026, quinta-feira, mês de fevereiro, 1 hora da tarde, culto completo que vai ser. Vamos lá. Vamos aqui em Atos capítulo 4, Pedro e João perante o Sinédrio. Estando eles falando ao povo, sobrevieram o sacerdote e o capitão do templo, os saduceus, doendo-se muito do que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Jeová ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam, e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-nos para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disse: julgai vós se é justo diante de Jeová. Ouvi-vos antes a voz do que a Jeová, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-no ir por causa do povo, porque todos glorificavam Jeová pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem que em si operara aquele milagre de saúde. E solto eles foram para os seus, e contaram tudo o que eles disseram os principais sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Jeová e disseram-lhe: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Porque bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilato, com gentios, povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, o Senhor Jeová olha para suas ameaças e concede ao seu servo que fale com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Jeová. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Anania e Safira, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles nem necessitado algum, porque todos que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos.
e repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cogonominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Agora vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto. Em Atos capítulo 4, nessa tarde, abençoa somente os inscritos e abençoa somente os dizimistas e ofertantes. Amém e amém. Até o próximo culto. À noite estarei de volta com força completa e com tudo. Até lá.